Ô Valu, um comentário inicial para você. Esse jogo de dois tempos distintos, dá pra gente citar assim, um primeiro tempo muito morno de jogo, muito tímido do Cruzeiro e uma segunda etapa para prender a respiração do cruzeirense. Sem dúvidas, para testar toda a saúde de nós, torcedores do Cruzeiro, né, Léo? O Cruzeiro que começou o primeiro tempo só conseguiu jogar a partir dos 30, né? 21 minutos da primeira etapa. A gente falou aqui, o Boca Juniors já havia finalizado 9 vezes, 5 no alvo. E no segundo tempo tinha expectativa de mudanças. O Arthur Jorge não promove mudanças, volta com a mesma equipe, mas o Cruzeiro volta com uma postura distinta e logo aos 8 minutos consegue fazer um gol com o Fagner, que o Otávio ganhou, o craque Nuvem Energia, mas queria destacar a figura importante do Fagner também, enquanto esteve em campo, né? Esse gol desse empate é marcado por ele. E dali por diante, o Cruzeiro, até a expulsão do Gerson, manda no jogo, né? E aí a gente tem o Christian perdendo uma grande oportunidade criada pelo Matheus Pereira e vira um drama. O Cruzeiro joga de várias formas, se defende em determinado momento num 4-4-1, num 4-2-2-1, depois se defende num 4-3-1, como foi contra a Católica. E aí quando a gente pensa que não, o Neiser ainda tem uma oportunidade inacreditável, né, com o Cruzeiro com um a menos. Isso vai ser um outro ponto que a gente precisa abordar, porque não é que a gente seja cruel com os jogadores que foram super guerreiros, tá? Não é uma questão de crueldade. Mas um jogo como o de hoje, com o peso que tem o de hoje, você joga contra tantas coisas, você joga contra tantas forças, que quando você tem a possibilidade de fazer um gol, e ela é muito clara, isso vale não só para o Christian, para o Neiser, para o Caio Jorge, que no primeiro tempo finaliza uma bola de uma maneira que poderia ter feito melhor. Você tem que tentar ser muito assertivo. A gente sabe, todos eles tentaram fazer o melhor, mas o preço que isso pode cobrar num jogo, repito, desse tamanho, com essa energia, eram 9 minutos de acréscimo que viraram 12. Então você está jogando contra muitas coisas, é importante você conseguir ser efetivo nas oportunidades tão claras. O que eu queria destacar mais uma vez no Cruzeiro hoje é o comportamento. Eu não quero essa equipe jogando com jogadores a menos, né? A gente não merece. É um exercício muito cruel para eles, jogadores, e para a gente que é torcedor também. Mas eu quero destacar a organização dessa equipe, mais uma vez, para defender a área, como foi na partida contra a equipe da Católica. O Boca criou possibilidades? Claro que criou. Mas acho que, de uma forma geral, o Cruzeiro conseguiu não se desarrumar e foi um jogo com todos os elementos. Esse é um ponto muito importante para a nossa trajetória. A gente traz agora essa decisão para nossa casa na última rodada. Este grupo está entregando tudo aquilo que a gente imaginou que fosse entregar, ainda como quando participamos aqui na Samuca TV no dia dos sorteios. No dia do sorteio é o grupo D de difícil, D da morte, e está sendo, eu acho que dentre toda a campanha do Cruzeiro, Léo, tudo que aconteceu, a mudança de técnico, um pouco antes da estreia do Cruzeiro, a gente chega numa condição muito favorável, que é claro, não vai ser fácil, mas a gente traz para o Mineirão, traz para o nosso lado, e eu tenho certeza que se fosse um jogo que tivesse a capacidade do Mineirão ter 90, 100 mil, teríamos esse público, mas eu quero destacar mais uma vez a garra da equipe, a organização, para conseguir puxar esse ponto na Bomboneira, Léo. Que jogo hoje para prender essa respiração. Cruzeiro com essa possibilidade ainda, Pedro. O Valu falou aqui sobre a chance que o Cruzeiro acaba perdendo de virar o placar, ainda com um jogador a menos. O Neiser que entra, aliás, o meu amigo Daniel Lara tá lá acompanhando, também tá revoltado com o Neiser. A torcida do Cruzeiro hoje não tem como, tá diferente, né? Depois a gente pode até ponderar, jogador jovem e tal, entender algum contexto, mas hoje, num lance como foi, não tem como não ficar chateado com o lance que o Cruzeiro desperdiçou. Mas um ponto conquistado, e aquilo, contra o Palmeiras foi parecido. Eu acho que até te perguntei, ou para você ou para o Caio, Pedro, se seria mais ou menos nesse esquema. Se não dá para ganhar, pelo menos não perde. Contra o Palmeiras foi assim, hoje também, Pedro. É isso, Léo. Se não dá para ganhar em jogos como esse, você
pelo menos tem que sustentar o empate, né? E foi o que o Cruzeiro fez. E a palavra é sustentar, Léo, porque quando o Cruzeiro empata, o Cruzeiro tá dominando ali as ações da partida pós-gol de empate, tem uma baita oportunidade com o Christian também não poderia ter desperdiçado aquela chance. Jogos como esse, Léo, são jogos de detalhe, sabe? De detalhe ali, que qualquer brecha que o adversário te der, qualquer brecha que o inimigo der, você tem que ir lá e matar, você não pode desperdiçar. O Cruzeiro não consegue concluir, o adversário tem o lance ali da expulsão, aí a gente pode até falar, eu vi muita gente apontando que a imagem mostrada pelo VAR, e a gente viu no replay aqui depois, é só a imagem congelada, né? Não é o vídeo da ação do Gerson. Até acho que infelizmente foi uma ação do Gerson para vermelho, talvez ele foi de uma forma assintosa e acabou acertando o Paredes. Aí a gente pode entrar naquele aspecto de, se fosse ao contrário, Paredes no Gerson, muito provavelmente não seria expulso. Isso eu acho que não é surpresa para ninguém. Só que aí vem o momento quando o Cruzeiro está com um jogador a menos, conseguindo se defender, conseguindo se dedicar. Cara, aquela chance que o Neisser teve, Léo, é a chance de ouro para qualquer equipe que está com um jogador a menos. A gente sabe do potencial do Neisser, a gente sabe dessa questão envolvendo paciência, mas, cara, o Bray, ele até a gente comentava aqui em off, ele praticamente já decide para o Neisser. Não é como se quando o Neisser finalizou, por exemplo, o lance do Otávio, né, que o Zebadios sai na frente cara a cara com ele, espera até o último minuto, quando o Zebadios finaliza, aí o Otávio faz o movimento ali para poder se defender. Não, o Bray já tinha feito o movimento, o Neisser poderia finalizar de uma maneira melhor e ele acaba não finalizando. Não é acabar com a carreira dele, muito pelo contrário, acho que é um atleta que tem potencial, ainda vai nos render bons frutos, mas ele está vestindo a camisa do Cruzeiro. Ele precisa de entender que nesses momentos ele tem que definir, ele tem que fazer o gol. Se ele faz o 2-1 ali, era uma outra história, era um outro cenário, o Cruzeiro poderia estar nesse momento classificado. Claro que a gente tem uma baita oportunidade jogando dentro de casa. Mas para não ficar nesse aspecto individual, Léo, parabenizar mais uma vez a dedicação dos jogadores do Cruzeiro, e parabenizar um cara em específico que em algum momento eu desacreditei dele e externei aqui o meu descrédito a ele na Samuca TV, que é o João Marcelo. Em mais uma oportunidade, o João Marcelo entra em um jogo, o Cruzeiro com um jogador a menos, o pior dos cenários possíveis, e ele bem comprometido, ajudando, teve uma travada dele que foi primordial. Então, assim, fazer esse meia-culpa, agradecer não, né, mas parabenizar ao João Marcelo, agradecer também, agradecer ao João Marcelo e parabenizá-lo pelo que ele fez pro Cruzeiro ali no jogo de hoje, e a dedicação dos atletas, o Sinisterra, o próprio Lucas Romero. Falei do gol que o Christian perdeu, mas a dedicação dele no momento ali de voltar a ser um volante pelo lado do campo, quando o Cruzeiro tem um jogador a menos. Pontaço do Cruzeiro, Léo, pontaço. Agora é se recuperar, é pensar em Campeonato Brasileiro, mas era isso. Hoje era um jogo que o Cruzeiro não poderia perder, e o Cruzeiro conseguiu fazer isso. O Cruzeiro conseguiu sair da Bomboneira com um ponto, e agora o torcedor do Cruzeiro, eu tô falando isso aqui, mas eu sei que não vai precisar, tá, Léo? Mas, cara, Cruzeiro e Barcelona, o Mineirão tem que estar entupido. Mas antes do Cruzeiro e Barcelona, Léo, o recado já tem que ser no domingo. Cruzeiro e Chapecoense. Tá lá, desde o domingo a gente já começar a criar esse clima de Libertadores, de competitividade, somar ponto no Campeonato Brasileiro para chegar naquele confronto contra o Barcelona preparado. Porque eu vou até ser chato aqui nesse quesito, mas o que aconteceu hoje, no que diz respeito à arbitragem, e aí o Valenzuela acertou ali o lance que ele tinha que acertar, que é a questão do gol anulado do Boca Juniors. Mas, cara, eu fico com muito medo ainda para a última rodada, principalmente porque o Boca ainda está vivo nessa competição. Então, o torcedor do Cruzeiro vai ser primordial nesses próximos 2 jogos, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa absurda no domingo para tentar somar esses 3 pontos no Brasileiro e contra o Barcelona para a gente ir em busca dessa classificação. Opa, mais de 33 mil aqui com a gente. Vai deixando o seu like, a gente está perto aí dos 20 mil likes. E detalhe, se a gente virar 495 mil inscritos, já dei esse recado, tem sorteio de camisa aqui na Samuca TV. E na enquete aqui no chat, a gente está perguntando quem foi o melhor em campo. E mais de 9 mil votos, quase 10 mil votos aqui na enquete. Agora já temos mais de 10 mil votos. E a maioria esmagadora, que é 95%,
entendendo que o Otávio foi melhor de fato, assim como a gente votou aqui para o craque Nuvem Energia, o Fagner com 3%, Fabrício Bruno 1%, a divisão aqui na nossa enquete. O Otávio, destaque na nossa enquete, craque Nuvem Energia, ele foi também o destaque do jogo para a transmissão, e quando a transmissão foi anunciar que ele foi destaque do jogo, mostraram um compilado das defesas do Otávio na partida. E você vê esse compilado, chega a ser meio que, que absurdo, né? Da sequência de defesas que o Otávio realizou nesse jogo. Jogo gigante dele hoje, hein, Valu? Você destacou isso quando votou no craque Nuvem, mas se a gente fala de um ponto, de um jovem que lá no ataque tomou uma decisão errada hoje, por exemplo, nessa defesa aí o Otávio hoje, um jovem que brilhou demais. Brilhou pra caramba, Léo. E assim, até eu falei ainda no final da primeira etapa, eu acho que à medida que, tenho certeza que o Otávio, que é um goleiro que vai se desenvolver muito ainda, ele é jovem, ele está num processo de desenvolvimento, né? E foi chamado a essa responsabilidade gigantesca que é assumir o gol do Cruzeiro em uma reta final de classificação de Libertadores e uma recuperação de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Provavelmente o Otávio, dificilmente ao longo da sua carreira, vai tomar aquele gol que tomou hoje no primeiro lance do Boca Juniors, tá? Porque ele vai ser capaz de evitar, porque ele tem capacidade técnica para se desenvolver a esse ponto. Mas aquele gol que ele acaba levando diante de outras defesas que ele fez, não me deixou nenhum tipo de dúvida com relação ao personagem que ele foi na partida e não deixou, acho que pelo menos para a maioria aqui de todos que estão conosco nesse dia de jogo KTO. Então, a gente tem que lembrar que até outro dia era um cara que estava no banco de reservas e está assumindo uma bucha gigantesca com muita personalidade. A gente tinha um goleiro que antes não saía do gol, hoje a gente tem um goleiro que a maior parte até das saídas do gol dele hoje foram saídas hesitantes, ele tem que melhorar, mas que tem coragem para sair, né? Até para errar você tem que ter coragem ali, não ficou dentro do gol, indiscutível para mim a figura do Otávio, um jovem que dá orgulho saber que a gente fabricou esse goleiro aqui na Toca da Raposa 2 e continuar trabalhando, Otávio, sempre com um pensamento de humildade, né, que você já demonstrou ter, de procurar melhorar aquilo que você ainda não consegue ser tão impressionante. O 1 contra 1 dele, para mim, é incrível, a capacidade que ele tem de crescer na frente dos atacantes dentro da área, e é isso, Léo, um goleiro realmente com muita coragem. A principal virtude do Otávio é coragem para encarar esse momento que não é... A gente viu que não é qualquer um que dá contra, literalmente. A gente fala sobre situação emocional, né? Talvez o próprio Matheus Cunha mostrou isso, dessa questão talvez técnica, mas emocional também no gol. E o Otávio, que assume essa bronca, e se os testes seriam os próximos jogos, passou no teste, né? Você pode colocar uma questão ou outra ainda para o Otávio, ele não é um goleiro 100% pronto, né? Não é um goleiro perfeito, mas para o jogo de hoje... por uma idade dele, pela circunstância, pela quantidade de jogos do Otávio, no profissional, mereceu demais esse voto de melhor em campo, craque Nuvem Energia, e hoje uma partidaça do goleiro cruzeirense. Partidaça, Léo. E só prova, né, cada vez mais que um bom goleiro, um grande goleiro, faz muita diferença, né? Claro que a gente ponderou essa questão do lance do gol sofrido, ele até se estica muito, ele estava um pouco ali adiantado, talvez confiando muito na questão da envergadura dele, e aí é uma questão de desenvolvimento mesmo, de maturidade como goleiro, e a gente pedia essa sequência para o Otávio porque a gente confiava que ele tinha capacidade de evoluir e de fazer o que ele fez. Ô, Léo, não é para qualquer um você ir num campo histórico como o de hoje, como é a Bombonera, ser bombardeado como o Otávio foi hoje, né? Principalmente nos momentos ali onde o Boca teve um jogador a mais e conseguir fazer o que o Otávio fez. E isso é uma construção, cara. É um goleiro
que desde muito novo ele foi queimando etapas, sabe? Com 15 anos, o Otávio já jogava no sub-20 do Cruzeiro, às vezes no sub-17, com 17 anos já se firma na categoria sub-20, e ele pedia essa oportunidade. Essa oportunidade veio num primeiro momento, naquele jogo contra o Boca Juniors aqui no Mineirão, né? Não foi tão exigido, mas nos momentos raros que foi exigido, teve boas intervenções. Vem o jogo contra o Goiás, vai bem também no jogo contra o Goiás. E aí vai emendando uma sequência de bons jogos. E você lembrou algumas vezes já durante a semana do superchat de uma pessoa aqui, né? Falando sobre até a parada da Copa vão ser os testes. Cara, hoje foi um teste assim, mais do que de fogo, sabe, pro Otávio. E ele correspondeu em muito. Se o Cruzeiro sai da Bomboneira hoje com esse empate, com essa possibilidade muito palpável de se classificar na Copa Libertadores, jogando dentro da sua casa, é muito graças ao Otávio. Claro, tem o gol do Fagner que a gente viu e tal, foi uma baita finalização dele, mas é muito graças ao Otávio. As intervenções que o Otávio teve em momentos assim cruciais e ele conseguiu corresponder. O Cruzeiro tem um baita goleiro.